O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disto poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando o 27º domingo do tempo comum, damos início ao mês missionário, apenas para recordar que a nossa missão primeira é viver a fé. E a fé, já aprendemos no mês passado, se sustenta pela palavra de Deus. Quando os discípulos pedem: Senhor, aumentai a nossa fé, eles mostram que ainda não conhecem suficientemente a palavra para se sentirem responsáveis pelo reino, para se sentirem responsáveis na mesma missão de Jesus: levar Deus para cuidar, para libertar, para curar a vida das pessoas. E se a fé for o tamanho de uma grão de mostarda, ela já é capaz de grandes coisas. Aliás, a fé não se mede, ou nós temos ou não temos, ou vivemos ou não vivemos, ou acreditamos ou não acreditamos. Tem um monte de gente fingindo que tem fé, que vive a fé, fingindo que acredita. Mas como é difícil quando a gente olha para uma pessoa e não vê nesta pessoa mais nada de Deus. Às vezes é fácil ver o nada de Deus nas pessoas miseráveis. Quando a gente olha um dependente químico jogado na rua, ou um morador de rua, quando a gente vê um marginal, porque marginalizado faz da sua vida um instrumento de violência, é muito fácil identificar que ali está faltando o principal de Deus. Ou porque a própria pessoa perdeu a fé, ou porque nós ainda não transmitimos a fé para eles, para os libertar. Mas o difícil é enxergar e reconhecer que às vezes não existe mais nada de Deus nos grandes e poderosos. Pessoas que ocupam uma missão importante na vida humana, altos cargos que são responsáveis por vários segmentos da vida social e até mesmo religiosa. E quando nestas pessoas não podemos ver mais nada de Deus, então vemos o quanto o pecado é capaz de fazer com que homens e mulheres estejam à disposição da injustiça, da violência, da miséria, do preconceito e de tantas outras coisas ruins. Qual é então o grande propósito da missão? Não deixar ninguém sem o mínimo de Deus, sem um sequer sinal de Deus, dom de Deus. A nossa missão é fazer com que pelo anúncio da palavra Deus possa estar presente na vida e nos corações humanos, principalmente quando nós sofremos. Na primeira leitura da profecia de Abacuque, nós ouvimos o povo de Israel gritando: até quando violência? Até quando iniquidade?
até quando maldade? E então o Senhor responde: até vocês viverem a palavra. E se vocês esqueceram da palavra, escreve numa tabuinha, põe um bilhete na porta da geladeira, para vocês não esquecerem que é pelos mandamentos que a injustiça é vencida, é pelos mandamentos que a violência acaba, é pelos mandamentos que a pobreza desaparece. A visão se refere a um prazo definido. Quem não viver destes mandamentos vai morrer, mas aqueles que vivem da palavra, aquele que é correto, o justo viverá pela sua fé. Nós temos uma vida aqui para sermos sinais, imagem e semelhança de Deus. E temos uma vida em Deus, para que possamos colher os frutos daquilo que aqui nós vivemos. E se nós na terra não formos sinais de Deus, não vamos ter frutos nenhum para colher no céu. Por isso a oração do Salmo é muito claro: não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. A palavra anunciada entra pelos ouvidos e deve morar no coração, para que quando a gente abra a boca, a palavra saia do nosso coração. Deus me livre, Padre. Quando se abre a boca lá em casa, dá até vergonha. Às vezes, corre o risco de o coração estar tão cheio de tantas outras coisas, que quando nós abrimos a boca, a palavra de Deus não sai. Ela está sufocada, escondida, apertada, exprimida, em meio às vezes ao cansaço, às vezes em meio às diferenças e indiferenças, às pequenas rivalidades, às mágoas, o nervosismo. Então Paulo dá a dica: para de vez em quando tudo que você está fazendo para você reaviver a sua fé. Eu vos transmiti pela imposição das mãos a chama do Espírito, do dom de Deus. E não é um espírito de desânimo, não é um espírito de timidez. Mas Paulo fala de 3 coisas fundamentais e que estão faltando na nossa vida nos dias de hoje. Eu vos transmiti o espírito de fortaleza, um dos dons do Espírito Santo, o espírito do amor e o espírito da sobriedade. As pessoas estão confusas, atrapalhadas, com medo, ansiosas, angustiadas. De cada 10 pessoas, os estudiosos dizem que 8 vai ter propensão à depressão e às doenças emocionais. Pegamos as crianças e a juventude, e eles estão inseguros, com a sensação de desproteção, com, às vezes, tendência a suicídio, ou com o risco das drogas. O esvaziamento do ser humano é um grande risco, e nós não podemos deixar isso acontecer. Se na primeira leitura Deus falou para a gente colocar um bilhetinho na geladeira, escrever em tabuinhas os mandamentos, agora Paulo diz na segunda leitura, para nós sermos aqueles que guardam o Evangelho de Jesus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Então o nosso coração precisa estar repleto da graça, do amor, da palavra de Deus, para que a missão seja uma coisa natural da nossa vida. Fizemos, vamos fazer, precisamos fazer aquilo que é da nossa natureza humana: ouvir, viver e transmitir a palavra de Deus, para que o pecado não domine sobre nós. Em cada um de nós, a palavra de Deus precisa florescer, crescer, desabrochar. O grão de mostarda era uma das sementes menores, que a árvore não era tão pequenina, porque é diferente da mostarda hortaliça, mas plantando aquela sementinha, ela cresce, ela cria raízes, é resistente ao calor e à aragem do clima seco. É assim que a fé deve ser em nós, uma sementinha que cresce, cria raízes
e torna-se uma árvore frondosa que produz frutos. Nós começamos transmitindo a fé para as crianças no batismo. O pai e a mãe é o primeiro responsável para fazer a criança crescer também na fé. Se eles não dão conta, a igreja pede o padrinho e a madrinha. Às vezes, se o pai e a mãe já não vivem bem a fé, o padrinho e a madrinha piorou. A igreja é generosa, coloca os catequistas para evangelizar as crianças, para que elas cresçam também em graça de Deus. Mas não só as crianças, também os adultos, os casais precisam ser evangelizados. Os que estão dentro, fora da igreja, os que têm dificuldades materiais e nem têm o pão de cada dia, precisam ser evangelizados. Cada ação que nós vivemos na fé deve ser uma ação de evangelização. E aí, quando a gente junta o pequeno grãozinho daqui e de lá, ninguém mata a fome com uma pessoa só, dando 50, 100 cesta básica com o trabalho dos vicentinos. Mas nós matamos a fome com 1 quilo que cada um traz. E com amor e generosidade, os vicentinos organizam e levam para os nossos irmãos. Por isso que Jesus diz, o importante é saber que esta fé do tamanho do grão de mostarda é indispensável para que o reino aconteça. E ela precisa ser uma realidade na vida de todos os seres humanos. Quando nós entendermos isso, então viveremos o reino não como missão, mas como proposta definitiva para as nossas vidas e também proposta para que o mundo creia e também se converta. Já celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona das missões. Vamos celebrar daqui um pouquinho São Francisco de Assis. E ele deixa uma frase para concluir a nossa reflexão de hoje. Ele ensinava como regra de vida que em tudo, nas nossas vidas, a gente devia anunciar o Evangelho. E se fosse preciso, utilizar palavras. Que sejamos irmãos e irmãs, para que o mundo creia a imagem e semelhança de Deus, em tudo que temos, somos e fazemos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.